Para você, é desafiador manter a esperança e a fé na humanidade trabalhando nas áreas de controles internos, compliance, gerenciamento de riscos, continuidade de negócios e gestão de crises? Apesar dos momentos, né, que são complexos, desafiadores e muitas vezes fazem a gente repensar em muitas coisas na vida, né, André? Eu tenho muita fé. E eu acredito que as matérias que hoje eu trabalho, que é riscos, compliance, resiliência, eles têm um papel disso. Porque a gente pode oferecer, assim, para a sociedade, para o mercado, maior resiliência, melhor controle, a gente vai integridade, ética, que é um pilar para mim muito importante, a questão ética, de como a gente pode tratar os riscos, tanto regulatórios, estratégicos, financeiros, operacionais, de que forma a gente pode ter uma travessia aqui nessa jornada da companhia do mercado, que nós conseguimos visualizar os riscos e tratá-los da melhor forma possível. Olá, você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio no meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. O meu convidado de hoje é uma pessoa que a gente vem perseguindo agendas comuns há bastante tempo. Eu estou muito feliz em tê-lo hoje aqui na nossa gravação. Alexandre Moisés Nascimento, diretor de Riscos, Compliance e Resiliência Operacional na B3, a Bolsa do Brasil. Moisés, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, participando de um podcast que fala sobre um assunto muito importante nos dias de hoje, né, sobre propósito, né? Então, isso aqui é que a conversa seja muito bacana e que a gente traga aqui insights aqui para todo mundo que está ouvindo. Mas muito obrigado e uma honra estar aqui. Ora, honra é minha, viu? Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação breve sua, um pouco mais completa, e aí a gente já vai começar a nossa conversa. Moisés trabalha na B3 desde 2013, antes BMF Bovespa, onde iniciou como gerente de auditoria interna, depois assumindo como superintendente das áreas de auditoria e, posteriormente, a área de melhoria contínua e riscos corporativos. Desde 2023, está como diretor de riscos, compliance e resiliência operacional. Além disso, foi co-líder do Núcleo de Diversidade, com foco em raça e etnia, onde atualmente segue como sponsor. Membro da Comissão de Riscos Corporativos do IBGC, Moisés iniciou sua carreira no banco GM, em seguida migrou para Big Fours como EY e Deloitte, onde atuou por muitos anos na área de auditoria e riscos. Formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, a mesma instituição onde também obteve seu mestrado em ciências contábeis e atuariais. Além disso, possui mestrado em finanças corporativas pela GV e formação como conselheiro pelo IBGC. Moisés tem 49 anos, é casado com Silvia, que é CEO do portal Mundo Negro, com quem tem 3 filhos, Robin, de 20 anos, Carolina, de 18 e Júlia, de 15. Nas horas livres, gosta de ler livros, ouvir podcasts e aproveitar momentos com a família e os amigos. Vamos lá, meu caro. Eu sempre começo aqui os episódios pedindo para o meu convidado ou convidada trazer um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante, que de alguma forma ajudou essa pessoa a se definir como ela se vê hoje. Que momento seria esse na sua própria história? Acredito assim que tem durante a nossa vida é uma grande jornada, né? Então, para mim, assim, eu tenho vários momentos na minha vida que me ajudaram a definir, né, a questão do que eu sou e ainda continuo ainda nesse processo ainda de conscientização e definição, né, de aperfeiçoamento. Eu sempre falo assim que a gente tem uma missão aqui de que a gente saia melhor do que entrou, a gente entregue o bastão para as próximas gerações num lugar muito mais alto do que a gente recebeu, né? Então eu vejo e lembro bastante assim da minha avó, de que ela tinha uma filosofia bastante bacana de que como que a gente honra nossos ancestrais, né? Então esse é o modo de que como eu fazendo o meu trabalho entrego um bastão numa altura maior para a próxima geração que está chegando. Então,
partindo disso, né, durante a minha trajetória, eu acho que teve alguns momentos que foram bem marcantes, né, principalmente quando eu entrei no mercado corporativo. E isso, meus pais são do setor da educação, então para mim foi um mundo totalmente diferente, não tinha aquela questão de eu receber aprendizado sobre o mercado corporativo, então isso aqui foi um momento de aprender algo novo, mas isso foi, acho que extremamente importante para mim, porque acho que tanto meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe falaram bastante sobre a questão de ampliar aprendizados, ter aprendizados. Então, eu tive esse momento que eu acabei iniciando no antigo Banco Real, então eu falo: "Pessoal, isso aqui acusa muito a minha idade", né, o Banco Real, que era o chamado Banco Verde naquela época, e ele já lidava naquele tempo com a questão de sustentabilidade muito forte naquele momento, aquele tema não era tão hype, né, quanto, nos anos posteriores. E foi lá que eu comecei a entender o modus operandi do mercado corporativo, né. Então, isso para mim foi um lugar, foi uma experiência para mim foi muito marcante, porque foi totalmente nova. Entrar num mundo totalmente novo, diferente, e a partir disso, né, eu fiquei muito com a filosofia de que muito dos meus pais, de que conhecimento, ampliar conhecimento, ser curioso, etcétera. E eu acabei explorando outros tipos de indústria, outros tipos de mercados também, mas eu coloco aqui, André, que essa entrada aqui foi determinante, porque realmente foi um mundo totalmente novo para mim, e aí eu aprendi a lidar pessoas, processos, eh, parte de cultura, né, que cada uma das empresas que eu trabalhei tinha culturas diferentes, isso não é certo, não é, quer dizer, errado ou certo, mas eram culturas diferentes que funcionavam para aquele momento. Então, eu digo isso que foi essa entrada no mercado corporativo. Muito bacana. Isso mais ou menos que ano? Isso Entrada. foi nossa, gente, olha, já começa a fazer conta, né, meus Hã. 98, Então 97, era o isso aí. ABN, Era ABN, já era ABN ABN, já Banco Verde que você falou, né. isso, E me isso. conta, como é que surgiu essa oportunidade? Era, algumas vagas que foram abertas, algum tipo de Eram programa de contratação? eram vagas que foram abertas, né, eram vagas que eu estudava na PUC, né, eu fazia administração de empresas na PUC e tinha o famoso, hoje não tem, não sei se tem ainda, o famoso mural, né, de Aham. empregos, estágios, tal, e Eu eu também no acabei. mural. Tinha aquele famoso mural, ficava todos os folhetos, papéis de empresas, e aí eu entrei por uma consultoria, né, que ela estava contratando, e eu acabei entrando numa área administrativa, né, de uma área financeira e de compras dentro do Banco Real, né, então eu Você fiquei tinha lá que idade ali, mais ou menos? eu estava com 20 anos, 20, 20. 21 anos, Aham. eu estava trabalhando lá. Consegue voltar no túnel do tempo comigo então, e falar um pouco do que te chamou a atenção, assim, o que te marcou naquele momento de início desse mundo corporativo para você? Talvez o que me marcou era que era um ambiente totalmente diferente, né, então talvez o que me marcou era que tinha um aspecto que depois eu fui entender, depois eu fui ter consciência sobre a cultura, né, de Hã. como os comportamentos das pessoas dentro do ambiente, né. Então de acordo com essa cultura, as pessoas têm comportamentos, né, ligados àquela cultura que leva àqueles objetivos estratégicos. Então o que me marcou foi isso, né, de como tinha, pessoas trabalhando junto por um objetivo só, como que era a questão de processos, né, que era uma coisa nova para mim também, entrando no mercado corporativo, eu acho que foram essas questões muito mais de comportamentos no início que me marcou bastante e Uhum. começou a me fascinar essa questão do mundo corporativo, né, até voltando, Sei. meus pais são todos do mundo de educação, né, então de professores, diretores de escola, tal, etcétera, e era um ambiente totalmente novo, por isso que na hora que eu fui entrar, conversava muito com eles e com a minha namorada, que hoje é minha atual esposa, a Silvia, falou assim: "Não, vai lá, entra de cabeça, experimenta, eh, tenha a mente aberta para isso, porque você vai começar a absorver muita coisa ao longo do tempo. Muitas coisas no começo não podem fazer sentido para você, mas ao longo do tempo
você começa a conectar os pontos de que aquilo lá faz sentido, tem significado para você. E você, 2 perguntas então sobre, essa sua primeira resposta. A primeira é, você comentou, né, os seus pais valorizando muito a importância da educação, que era a área onde eles, Uhum. atuaram, Sim. e sempre te incentivando a estudar, buscar conhecimento, desenvolver, habilidades. Você percebe que isso era, mais presente, era diferente na sua casa quando comparado com a de colegas na escola ou mesmo na faculdade? Eu vejo assim que o meu pai, tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles colocavam não com a questão da educação não como uma escolha, mas como uma obrigação dentro da casa, e nós tínhamos uma questão de muitos incentivos dentro de casa, né. Então meu pai assinava jornais, revistas e, assim, 3 jornais, 2 3 revistas, né. E chegava uma época que era eu adolescente, junto com tenho mais 2 irmãos, que era até interessante, ele chegava no domingo e falava assim: "Ah não, faz um resumo dos jornais", né. Então Ah, imagine eu adolescente, né, com 15, 16 anos, 14 anos, eu falo: "Pô pai, meus amigos não fazem, a gente não tem isso, meus pais e meus amigos não fazem". E na época, claro, você é adolescente, está com outros pensamentos, uma outra dinâmica, você acaba não entendendo. Por isso que eu falo de ligar os pontos ao longo do é. tempo, né. Falo assim: "Pô, pai, meus amigos estão na rua jogando futebol, Aham, estão fazendo um monte de coisa e eu aqui tô sentado com você, lendo revista Veja aham, ou lendo Folha de São Paulo", mas isso ao longo do tempo fez bastante sentido. Então eles colocavam que a educação ela era a porta, né, era o caminho para abrir portas, tanto para mim quanto para os meus irmãos. aham. Então eles levavam isso aqui muito sério. Eles continuam levando muito a sério hoje, né, então eles falam para os meus filhos aí: "E aí, como que tá a escola? Vocês estão estudando? Leiam, continuem lendo". Então tem um incentivo muito forte, porque tem uma questão também por trás de tudo isso, é uma questão racial, né, de Hum, que fala assim: "Meu, para você chegar no lugar onde você quer chegar, você precisa, eh, ser melhor, você precisa ser 2 vezes melhor". Então muitas pessoas, negras escutaram isso ao longo do tempo, né. E claro, isso tem um lado sol e um lado sombra. O lado dos pais sempre foi uma questão de proteção, porque eles vivenciaram de alguma forma um ambiente externo e queriam proteger a gente, né. Tipo assim, como tem muitos estereótipos, muitos preconceitos, racismo estrutural, a questão da cor chega primeiro do que a pessoa, né, então chega cheio de preconceitos, estereótipos, e isso aqui é muito em fato da história do nosso país. Então é uma questão de proteção, fala assim: "Vocês precisam estudar bastante, vocês vão ser os melhores, vocês precisam ser 2 vezes melhores". E tem um lado sombra disso, né, na hora que você vai ver, porque isso gera uma expectativa altíssima nas pessoas, né. é. Gera, por outro lado, insegurança também, fala: "Nossa, eu preciso ser melhor que o A, o B e o C, todo mundo junto". E gera pressões, isso também gera uma questão de confiança, então tem esses 2 lados, e de novo, eu entendo totalmente os pais que falam sobre isso, que é uma questão realmente de proteção para os filhos, e aí tem a nossa jornada como seres humanos, que a gente vai aprendendo também a lidar com esse lado sombra também, né, de que Uhum. não posso errar, não posso errar tanto, ele pode errar mais, então começam a vir um pouco dessas, perspectivas que acabam afetando a gente. Mas aí eu acho que o o âmbito familiar, amigos, famílias e ajudam você também a suportar isso. Então isso também eu tive isso aqui, a oportunidade e a sorte de ter uma família sólida, ter amigos também, minha própria esposa aqui, que me ajudaram bastante nesses caminhos aqui, nessa jornada profissional que eu tive aqui, estou tendo aqui ao longo do tempo. Muito bom, Moisés. Eu já vou voltar em alguns dos pontos que você tocou, mas eu não posso deixar de espelhar aqui a identificação de uma conversa como essa, porque eu também, sou filho de uma mãe que era muito dura. Dona Gilda era um general. Ela criou Então, os 3 filhos praticamente sozinha, então a média em casa era 8, era não isso, importava a média da escola. era isso. E eu recentemente lancei meu terceiro livro, chamado Eu Corp, aonde eu conto alguns dos trechos dessa minha história, como eu fui forjado nessa vertente de perfeccionismo
e Isso. de disciplina. E aí tem o lado luz, mas certamente tem o lado sombra, né. Pelo lado Agora sombra. E é interessante, por exemplo, que parte das escolas que eu estudei, meu pai era diretor ou coordenador. Então, ah, aí, aí tradicional, opa, aí tem aí tinha esse eu lembro que você falou das notas 8, era no mínimo nota 8, é, porque você também é filho do e diretor, é filho do coordenador e você precisa dar o exemplo, isso, tal, tal, então te leva por uma de novo, concordo com você, tem um lado sol disso, que você fica uma pessoa extremamente disciplinada, você isso. vê a educação com um olhar diferente, um olhar que contribui não só para você, mas também para a sociedade como um todo e por outro lado, tem o lado sombra, fazer, nossa, eu preciso ser perfeito em tudo. É, E aí você começa a entender ao longo do tempo que a gente não vai ser perfeito. Nós temos nossas imperfeições, nós temos nossos erros, e como que a gente vai lidando com isso também, que os erros também vão trazer aprendizados, né, pra gente ao uhum, longo do tempo. exatamente. Agora, se você pudesse voltar lá no início da sua, vamos chamar assim, final da segunda infância, adolescência, e coubesse a você escolher: "Eu quero o caminho do limite da exigência dos meus pais ou eu quero um de menor exigência", que você escolheria? Olha, por mais que tenha acontecido, eu ficaria com o caminho dos meus pais. Eu também, mas não Eu tenho dúvida, ficaria, não tenho nem dúvida, nenhuma porque dúvida. talvez hoje, eu estaria em outro lugar. Isso, exatamente. Eu não estaria em outro lugar. Então, eu de novo agradeço muito a É, eles, né, por ter feito esse caminho. Então eu não mudaria não, André, não sei se você aham. mudaria. Não, não, não mudaria não, não mudaria. E outra pergunta, de onde veio a fagulha original, o estímulo inicial para trabalhar com finanças? Você era aquele típico bom aluno em matemática, que tinha facilidade com números? Quero saber, assim, o que que te levou, depois ali do início no Banco Real, para a área de auditoria e riscos? Olha, eu vou contar um fato interessante, que quando eu estava no primário, naquela época era primário, né, primário e ginásio, né, que tinha Isso, aquela isso. época, e hoje mudou, ensino Mudou tudo. fundamental, tudo, Aham. mudou tudo. Uma professora chegou para os meus pais e falou assim: "Olha, o Alexandre não tem jeito para matemática e finanças. Vocês precisam ver um outro lugar para ele." Então é interessante, porque ela falou assim: "Não, é uma pessoa que me acompanhava, né, no primário e me acompanha a parte na Itália do antigo ginásio." Falei assim: "Ó, isso Uhum. aqui não tem jeito não." É interessante que tanto meu pai quanto minha mãe trouxeram isso aqui para mim como um desafio. Sei. Não como uma questão de: olha, você precisa provar algo para ela." Meus pais nunca foram dessa. Não, mas olha só que interessante, a gente pôs um desafio. Uhum. E aí, como que a gente vai trabalhar aqui juntos com isso, né? E quando eu fui, promovido aqui a diretor da companhia, eu lembro que uma das frases do meu pai falou: "Lembra aquela professora lá que falou para você que você nunca vai trabalhar no mercado, no finanças, mas você tá na bolsa de valores, que Aham. bacana, tal, etc." Aham. E você conseguiu lidar com isso ao longo do tempo. Então, Zé, ele falou assim: "Nossa, que legal, você conseguiu vencer esse desafio, né." E minha mãe É. falou: "Ah, você conseguiu vencer esse desafio, então é bacana." E aí, contando esse fato, né, que é inusitado aí, que foi colocado pela uma antiga professora, né, eu acabei entrando no mundo das finanças, porque eu tinha na própria PUC, eu tinha algumas matérias de economia e tinha professores lá eh, que eu acho que tem um papel muito importante, e aí eu também tenho, olhando meus pais, que os professores eles são um instrumento também, né, para os próprios alunos para descobrirem vocações também, né, e também abrir caminhos. É. Então naquela época eu estava tendo aula de economia, estava tendo aula voltada pra questão de finanças, e isso me chamou muita atenção. E aí eu falei: "Nossa, gente, eu vou procurar estágios nessa linha de negócios." Mas assim, eu não como não conhecia o mercado corporativo, como eu falei para você, eu falei assim: "Eu acho que teoricamente deve ser algo, mas eu vou experimentar." Então foi um pouco disso que eu coloquei. E na hora que eu entrei no Banco Real, depois eu fui para o Banco General Motors, e depois eu fui para as Big Fours, tal.
eu estava naquele caminho que eu falava assim: "Eu preciso conhecer", tá, depois lá no final eu consegui, afunilar, né, eu consegui entender, estreitar e ver o caminho que eu quero seguir. Uhum, Então, por exemplo, no Banco Real eu trabalhei numa área administrativa, no Banco General Motors eu trabalhei era um processo lá de trainee, estagiários lá dentro, que eu trabalhei na mesa de operações, trabalhei na área de riscos, trabalhei no back office, trabalhei em várias áreas. Então eu queria fazer isso. Foi assim, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu devia ter muito conhecimento, ampliar meu conhecimento. E aí depois chegou no momento lá que o meu estágio estava terminando, né, no Banco General Motors e naquela época a a a área financeira americana estava assumindo o banco aqui no Brasil, então eu tinha algumas indefinições sobre a questão futura, né, dos novos contratados. E aí eu falei assim: "Olha", falei tinha um mentor lá, e aí também é um papel super importante, tinha um mentor lá dentro, falou assim: "Olha, se você quer nesse caminho de conhecer o mercado como um todo, o mercado financeiro, vai para uma Big Four, porque lá você vai pegar instituições de pequeno, médio e grande porte. Então você vai estar lá por alguns meses, fazendo trabalho de consultoria, de auditoria, e isso pode ampliar você". Eu falei: "Nossa, que legal". E eu não conheci, e eu tinha poucos contatos com a Big Four, porque eles auditavam lá também o Banco General Motors. Aí eu fiz a minha inscrição lá com essa mentalidade de que: "Olha, eu vou ampliar meu conhecimento e vou para essa indústria". Então, fui fazendo isso aqui, André, ao longo do tempo, e chegou num momento que eu falei assim: "Nossa, esse assunto de riscos, voltado para compliance, auditoria, resiliência, gestão de crise, continuidade, faz sentido para mim". é, Faz sentido para mim e faz sentido do que eu quero impactar, né. Então aí eu cheguei e falei assim: "Agora eu vou tomar minha decisão de começar a trabalhar nesses tipos de assunto", mas anteriormente eu queria realmente ampliar. sei. E até mesmo nas Big Fours que eu trabalhei, eu procurei também fazer trabalhos fora da financeira também, né. Então se tinha uma oportunidade lá para trabalhar fora da financeira, trabalhar em indústria de manufatura, fiz inventário, eu falo assim: "Nossa, que legal, é uma ótima oportunidade para conhecimento". Então eu sempre tive essa mentalidade. Muito bom. Você sabe que eu tenho que voltar naquele momento, né, aonde essa, pessoa ali, quando você estava no primário, fala aquilo para os seus pais, que é a existe um pesquisador, autor de livros chamado, Robert Rosenthal, e ele cunhou um termo chamado efeito Pigmalion. Que é Uhum, isso? É a tal da profecia autorrealizável, uhum, aonde a figura de um professor, em especial naquele momento, do teu início de desenvolvimento, ele pega e diz: "Dá certo ou não dá? Tem talento ou não tem talento?". E aí parece que todo o resto acaba acontecendo em função de confirmar aquela profecia, principalmente por conta do modelo mental que foi inculcado, né. E aí você isso. veja a importância dos pais, Uhum, a importância dos professores ao longo da nossa veio. trajetória Uhum, e, trazendo para a realidade de hoje, a importância dos líderes, sim. no sentido de dar espaço para talentos potenciais se desenvolverem, né. Então isso Uhum. que você traz para mim tem muito, muito, a ver com o tema aqui do podcast, em relação às coisas que a gente viveu e os insights ou aprendizados que a gente pode compartilhar com as pessoas. Não, com certeza. E aí tem um papel tanto dos professores, você bem colocou, e dos líderes, né, de eh, não fazer escolhas Fechar, né. não, você vai ser isso, você vai ser aquilo lá, e de como nós temos que sermos grandes facilitadores, É né, isso como aí. que a gente pode ampliar o conhecimento ou dar diretrizes, e eles ou elas vão descobrindo, né, Isso. o caminho, os próprios caminhos, né. Então, eu concordo bastante, porque na hora que a gente chega e dá e aí a gente fala muito também de feedbacks, quando eu falo assim: "Olha, André, você é isso", eu preciso ter que ter muito cuidado com isso, porque senão, dependendo do seu nível de maturidade
e onde você está, eu posso determinar, eu posso ter influência Isso. daqui para frente e vira aquela profecia autorrealizável que Isso você mesmo. falou. É. E eu acabo, né, trazendo isso aqui para dentro de mim e falo assim: "Não, é verdade, o que o Moisés me disse é isso, então eu vou ter que fazer desse jeito", e às vezes não é o melhor para mim. É, é. E até descobrir sobre isso, realmente, já se passou muito tempo. Tem estudos, mais recentes que mostram que, por exemplo, em processos de avaliação, os insumos dizem muito mais sobre o avaliador do que o avaliado. Interessante, né. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso e construir uma matriz de inputs, né. O Adam Isso, Grant fala, né, no Potencial Oculto, aquele livro, que o processo de avaliação não leva em consideração o que a pessoa está se tornando, e somente isso a mesmo, fotografia do momento, né, então, é isso mesmo. bacana. E Agora e até mesmo tem um livro interessante, tá na Conversas Difíceis, hã, né, e um dos temas ele fala sobre feedback, né, ele fala assim: isso, "Como que a gente deve se ater aos fatos?", isso, né, senão a gente começa a criar a nossa perspectiva sobre isso, aquela visão, sobre aquela realidade que talvez não tem os fatos para se concretizar e a gente acaba trazendo insumos, eu trazendo uma visão que seja uma visão errônea, uma visão que esteja com vários gaps, e a gente não consegue fazer aquela conversa que é necessária, né. é isso mesmo. Queria voltar aí no tema, da raça, né, no tema Uhum, racial. uhum, Eu me preparando para te entrevistar, eu li uma fala sua sobre esse desafio adicional de superar estereótipos e preconceitos arraigados. E ao mesmo uhum. tempo, você, como homem negro, é o primeiro diretor negro da B3. Então eu queria um pouquinho da tua perspectiva, do que você viveu e dos desafios e talvez oportunidades que você encontrou ao longo da evolução da tua carreira. É, isso aqui é um tema que quando a gente toca nessa questão de raça, é um tema complexo, né, para se tratar, porque ele mexe diretamente com o comportamento das pessoas, né, não é algo extremamente técnico, né, que a gente tem uma metodologia e a partir disso a gente desafia essa metodologia, e se tiver que corrigir, fica muito mais fácil corrigir, porque é uma metodologia. Isso aqui é técnico, então você está falando um mais um é 2 e acabou, a gente não pode falar que é 3 ou 5. E quando a gente trata essa questão de diversidade racial, preconceitos, racismo, a gente fala sobre comportamento das pessoas e como as pessoas veem. E aí a gente precisa voltar aqui até para entender, isso que um pouco eu falo para todo mundo, a história do nosso país, como o nosso país foi constituído, formado, e é importante a gente ter isso muito claro para a gente entender o ponto que nós estamos hoje. Porque senão a gente acaba distorcendo alguns fatos e acaba, fazendo uma discussão muito superficial sobre essa questão de raça, né. E então, muitas vezes fala assim: "Não, ok, isso aqui já passou, que lá foi passado, só basta hoje você acordar, se esforçar e que tudo vai dar certo, tá todo mundo igual, tudo". Então, quando a gente começa a voltar um pouco da nossa história, entender as nuances de como o nosso país foi construído, a gente começa a ter uma consciência muito mais clara de que onde nós estamos hoje. E aí, nesse caminho também, a gente tem toda uma questão de preconceitos, né, discriminação, nós temos toda uma questão de racismo que foi construída aqui dentro do nosso país. E aí a gente precisa que as pessoas cada vez mais tenham consciência sobre isso, né, de que como que a gente pode construir um país melhor. Porque, como eu falei logo no início, né, diante desse cenário de preconceito e discriminações, a cor chega primeiro. Então, a minha cor chega primeiro. Então, chega com todos os estigmas também de que, ele está num lugar que eu não vejo pessoas parecidas com ele, mas por que ele está naquele lugar, né? Porque como ele chegou nesse lugar? Foi como? Isso aqui não faz parte, uma pessoa olhando de fora que não tem consciência, que não faz parte, que é quase um alien, né, dentro de um cenário, fala assim: "Mas isso aqui não é o padrão que está acontecendo". E por trás disso, as pessoas negras precisam enfrentar essas barreiras para chegar num lugar comum, que na qual eu
estou naquele lugar, eu pertenço naquele lugar e estou aqui nesse lugar. Então a gente precisa ter continuar essa discussão. Eu sou bem otimista nessa discussão aqui dentro do nosso país, de que a gente está tendo avanços, claro, talvez, e na minha visão, não na velocidade desejada aqui, mas a gente está tendo avanços, e a gente precisa tanto do setor público quanto do setor privado nessa condição, através de programas aqui, olhando desde programas de incentivo, né, para a entrada de pessoas negras, e aqui eu queria deixar um foco muito grande para mulheres negras, né, na hora que a gente fala a questão de mulheres negras, realmente é o layer aqui que a gente está falando que tem mais dificuldade de acesso, de oportunidades aqui dentro do mercado corporativo, trazendo por esse espectro aqui. E a gente precisa avançar com ações afirmativas, programas de mentorias. E isso é uma questão muito, não só aqui não é questão que te fala só de uma questão de assistencialismo, né? Estou fazendo isso, não, estou fazendo uma questão aqui de dar oportunidade para as pessoas, né? Se a gente for ver é, diversos profissionais que a gente tem no mercado, são profissionais que são extremamente competentes e muitas vezes eles não têm a oportunidade de acesso àquela rede, aquele network, aquela companhia. E muito me marcou aqui, André, eu já falei, acho que falo diversas vezes, uma aula que eu tive com você lá no IBGC sobre essa questão de networking, né, de quanto, acho que 70, 80%, se me corrija, né, é por indicação, e o restante está falando por consultorias especializadas que a sua aqui traz pessoas aqui para os boards. Isso é um fato, porque se as pessoas negras não estão conectadas nessa rede, as pessoas não vão conhecê-las, por mais que elas tenham competências técnicas, soft skills também para entrar. Então a gente precisa começar a quebrar essas barreiras de oportunidades que está acontecendo aqui no país. Então, de novo, por isso eu falo barreiras de oportunidades. Na hora que a gente começar a reduzir essas barreiras, a gente vai ver que vão vir enormes talentos aqui dentro do nosso país. A gente vai dar oportunidade, porque eu tenho uma visão de que a gente desperdiça muito nossos talentos, tá? E tipo, podia ser um país, uma potência muito maior, se a gente conseguisse olhar essa questão de desigualdade de forma um pouco mais pragmática aqui, com mais ações para a gente realmente reduzir esses gaps que nós temos aqui dentro da sociedade como um todo. Então é uma jornada. Assim, eu tenho uma visão otimista. Acho que tem grandes empresas que estão fazendo grandes programas, estão fazendo grandes evoluções dentro do seu quadro pessoal, tendo impacto para a sociedade como um todo, e a gente precisa continuar nesse ritmo, e começar, acho que aproveitando aqui, André, como a gente também amplia também a perspectiva de pessoas negras no mercado. Então, tem pessoas super competentes na área de finanças, na área de tecnologia, inteligência artificial, na área de direito, na área de tecnologia, e de como que a gente amplia também esse escopo. Fala assim, nossa, gente, que tal a gente dar oportunidade para essas pessoas, sabendo também que elas vão errar também, tá? Então, sabendo que elas vão errar, e a gente, com isso, a gente acaba tendo um equilíbrio muito melhor. É. Vários comentários aí sobre essa sua fala, né? O primeiro deles, e eu vou começar talvez pelo fim, é que quando a gente pensa num processo afirmativo, a gente está falando de diversidade com competência, né? Sempre. Então, existe uma confusão muito grande aos olhos de muitas pessoas. Em nenhum momento a gente está falando de cotas, mas sim de ação afirmativa para dar oportunidade para pessoas que têm a competência e que querem oportunidades. Se a gente traz a vertente do networking, como você bem observou, nas aulas que eu dou no IBGC, e aí já vou falar um pouquinho do IBGC, mais de 75, 80% dos processos de recrutamento de membros independentes do conselho
ainda são preenchidos por networking. Então, 20, 25% por empresas de board search como a minha, a propósito. Uhum. Há 8 anos atrás, esse percentual era inferior a 10%, então o networking era ainda mais forte. Então, o caminho é de trabalhar letramento, de Sim. trabalhar networking e de trabalhar a possibilidade de acesso, pensando em valor agregado, pensando em construção de senso crítico por meio da diversidade em pessoas de origens e de perspectivas de vida diferentes para poder fazer o papel de um bom conselho, né? A gente se conheceu quando eu recebi o convite do IBGC para dar o módulo de abertura lá da segunda turma de formação de conselheiros negros, que era uma iniciativa da B3, do IBGC e da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial. Uhum. E naquele momento, para mim foi muito importante, porque eu acelerei e continuo como aprendiz a minha jornada de letramento, por exemplo, em relação à linguagem, Moisés. Uhum. Uhum. Que às vezes ela está no inconsciente, a gente está usando termos, a gente está olhando uma perspectiva antiga, herdada, que não cabe mais, né? Sim. Uhum. Eh, mas isso, eu acho que esse programa, eu acho que foi segundo semestre de 23, Isso, foi certo? segundo semestre, perfeito. Isso. Foi se Aí depois nós estivemos juntos num PEDEC Raízes, né, que eu dei recentemente aí o módulo no Isso. ano passado, Aham. mas vamos pensar assim ali, a partir daquele momento, segunda turma, segundo semestre de 23, para hoje, você percebe avanços no tema da equidade, e aqui vamos focar em equidade racial nos conselhos de administração e comitês? Eu acho que tem um dado, deixa eu até pegar um pouco antes, eu acho que tem um ponto também de você trouxe a palavra agregar valor, né, de como também a gente consegue dentro das companhias fazer uma junção entre diversidade e estratégia, Hum. para não virar um assunto de um assunto extremamente particular de um Isso. departamento de recursos humanos, tá? Não ser só isso. Aham. A área de recursos humanos nas grandes empresas, nas empresas, tem um papel de capitanear isso aqui, de trazer, né, ser uma ponte com a empresa. Mas como que a gente consegue trazer isso, que a diversidade está agregando valor ao negócio, à estratégia, né? Então hoje a gente tem está no mundo cada vez mais complexos, né, complexo, então a gente tem aspectos estratégicos, regulatórios, financeiros, operacionais, que aí a gente precisa de ter pessoas com pensamentos diferentes, de lugares diferentes, para propor essas soluções para as empresas. A gente está falando aqui, na essência aqui, de continuidade dessas empresas. Então, se, por exemplo, a gente tem duas pessoas vindas do mesmo lugar, pensando do mesmo jeito, elas vão chegar sempre no mesmo lugar da solução. Se tiver uma outra pessoa que ela vem de outra origem, tem pensamentos diferentes, veio de outro lugar, que ela traz uma visão que complementa isso é maravilhoso, gente, porque Uhum. a gente consegue não só responder, mas quando a gente consegue fazer mais perguntas, né, para que a gente consiga buscar uma solução para de negócios e isso, claro, com impacto, positivo para a sociedade como um todo. Vou até ler E um pedacinho de um trecho de um texto da tua autoria que tem a ver com isso. Você escreveu: "Acredito que a governança deve ser um vetor de valor e não um freio à inovação. Mais do que processos e controles, governança é sobre pessoas, cultura e confiança. É o que uhum, garante que a inovação ocorra com propósito e que o crescimento seja acompanhado de integridade, diversidade e inclusão." Ou seja, é exatamente esse vetor transversal de estratégia e não um tema de uma área isolada, isso. né? Isso, de como que a gente consegue fazer esse link, e eu até falo muito, né, nossa a área, né, que eu sou responsável hoje, né, tô falando uma área de riscos, uma área de compliance, uma área de resiliência, que a gente fala que tem atividade de continuidade de negócio, gestão de crise, de como que a gente pode agregar valor ao negócio, não agregar valor a gente, como que a gente pode agregar valor ao negócio e também oferecer a melhor experiência para os nossos clientes, né? Uhum. Porque os clientes hoje, eles também, na hora que eles vão adquirir um produto ou um serviço,
eles querem também resiliência, eles querem segurança, né? Eles querem ver que aquele produto está num ambiente que está seguro, que seus dados não estão vazados, né? Que ele tenha confiança naquele ambiente, que o pilar aqui é confiança. Então, acho que isso aqui, para resolver, e nós temos diversos tipos de cliente com diversos perfis, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar e uma equipe diversa para que a gente ofereça a melhor experiência para os clientes. Porque sem cliente não tem negócio, né? Então, por mais que eu tenha um mega de um produto, se eu não tiver clientes para absorver e comprar esses produtos, eu não tenho negócio. Então, como que a gente pode trabalhar essas soluções? E os clientes estão cada vez mais exigentes hoje no mercado, né? E a competição, ela, em alguns mercados, ela está vindo, já está chegando muito forte, né? Mas na maioria dos mercados, a competição está muito forte. E de como que a gente pode oferecer a melhor experiência para os nossos clientes. E diversidade está aí dentro, né? Diversidade é um pilar que tanto a B3, assim, a gente leva realmente muito a sério. Isso faz parte da estratégia da companhia, É. né? Então, tá respondendo a sua pergunta, eu vejo também com bastante otimismo, tá? A gente está no momento agora que a diversidade ela tomou um outro tom, né? De acordo até por muita influência dos Estados Unidos, pela visão deles em relação à questão de diversidade, mas você vê empresas aqui, como Natura e a própria B3, que o compromisso de diversidade não mudou. Assim, para a gente, né, e tem uma fala muito legal do CEO, né, da B3, que é o Gilson, de que a gente não vai importar crise, né, então de como a gente manter aqui dentro da companhia todo o compromisso que nós temos aqui com diversidade. Nossos programas continuam os mesmos, a gente fortalece nossos programas, nossas ações aqui dentro da companhia. A gente trata também, eu falo dentro do núcleo de raça e etnia da companhia, a gente trata como se fosse uma unidade de negócio. Então a gente tem comitês, a gente tem prestação de conta, a gente tem indicadores, como qualquer unidade de negócios dentro da companhia. Então a gente trata com essa seriedade aqui dentro da companhia para realmente mostrar que aquilo está integrado com o objetivo estratégico da B3. É. Você sabe que a palavra o termo, na verdade, que fica vindo na minha cabeça te ouvindo é senso crítico. E se a gente pensa no cenário de volatilidade, de tamanha mudança que a gente vive hoje, não só como país, como mundo, do qual obviamente as empresas estão inseridas. E se a Uhum, gente pensa na importância da estratégia, como você traz, e da execução, a elevação da barra de senso crítico, ela é fundamental. E ela está intrinsecamente ligada ao tema da diversidade. uhum, Diversidade de pensamento, diversidade de origem, diversidade de uhum, opinião, uhum. que expande para diversidade de raça, de orientação sexual, de gênero, enfim, a vertente maior. Então, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Não é uma área, e sim um objetivo que todos os conselhos de administração, todos os gestores, os C-level, os CEOs das empresas têm que alimentar, têm que vitaminar, porque a gente, em especial nesse momento, vive uma necessidade de elevação de senso crítico, pensando no papel de preservar a empresa, preservar o valor dos ativos, buscar oportunidades de aumentar o valor desses ativos. E isso obrigatoriamente passa por diferentes perspectivas que vão alimentar esse senso crítico. Você concorda? Concordo perfeitamente. E você vê que isso traz impacto positivo para dentro da empresa. Você vê, né, que a gente vive, tem empresas que têm duas, três gerações, quatro gerações dentro da mesma empresa. Então, tem, tem gerações aqui que tem os millennials, geração Z e tal, e tem gente que está entrando aqui com 18 anos, né, dentro das companhias como um todo. E você vê que essa questão, cada vez mais nas novas gerações, essa questão de diversidade tem um peso grande, né? Uhum. Então, a gente acaba percebendo essa questão do anseio. Então, é assim, é como que a gente mantém de forma sustentável esse discurso, essas ações de diversidade ao longo do tempo. Acho que esse é o grande compromisso
das companhias como um todo, né, porque eles vão ver de novo, a gente está volta que a gente está num mundo complexo, com questões e soluções complexas aqui dentro não só do país como no mundo, e a gente precisa a diversidade para mim, eu acredito muito forte que ela é um dos pilares para a resolução desses problemas. Ou para a gente fazer, ou para a gente melhorar os nossos questionamentos, nossas perguntas também. Fazer boas perguntas também acho que é essencial para a gente. É. E a gente trazendo essas pessoas aqui dentro, né, diversas, eu acho que isso aqui vai ser um impacto, primeiramente, tem um impacto muito positivo para essas pessoas que estão entrando, porque elas mudam muitas vezes, né, todo o seu entorno, a família como um todo, tem um impacto sobre isso. Tem a questão da própria área, da própria companhia, que ela está crescendo, ela está desenvolvendo novas soluções para isso, aprimorando as soluções já existentes, e com isso tem uma melhor experiência os próprios clientes, e com isso tem um impacto para a sociedade como um todo, né, que a gente fala de perpetuidade, de continuidade da empresa como um todo. Então, eu acredito muito forte que, independentemente do momento que nós estamos vivendo, eu acho que esse compromisso da diversidade lá na frente vai fazer muita diferença para as empresas. Não é só um negócio de colocar um banner ou colocar um Instagram dizendo que eu sou diverso, não, é de que forma você utiliza isso para os seus negócios. É. Quem conseguir fazer isso de forma inteligente vai se destacar. Sabe, Moisés, que eu recentemente entrevistei aqui no podcast a Gabriela Riso, que é CEO do Grupo Malve. E a Uhum, Gabriela é a primeira CEO mulher da história da empresa, a primeira CEO que veio do mercado, substituindo um acionista da segunda geração. sim. E aí, quando eu conversava com ela sobre o fato de ela ser mulher, ela disse: "Olha, para mim, isso nunca foi um tema, porque eu nunca me vi na condição de mulher. Mas eu percebi que o fato de eu chegar à posição de CEO passou a inspirar muitas outras mulheres que aspiravam o crescimento nas suas carreiras, dentro e fora da empresa. Até que ponto que você, como homem negro, percebe isso, essa coisa da inspiração, da possibilidade de impactar eh, outras potenciais lideranças negras pensando em ascensão no mercado de trabalho?" Eh, eu acho que isso aqui acho que tem 2 lados, né, então, no lugar onde que eu tô é um lugar de muita responsabilidade, né, é o lugar onde que eu tô como diretor. Tem um lado, vamos dizer assim, que é o menor lado aqui para mim, que é o lado individual. Pô, legal, tô num lugar, tô numa empresa que eu admiro, uma empresa que eu confio, uma empresa que é exemplar aqui pro mercado financeiro. Isso também abre possibilidades aqui também para minha família, né, em relação à educação, etcétera. Então isso aqui tem uma parte que é legal. Mas só que o que eu acho mais bacana aqui de tudo é o que o o lugar onde que eu tô, eu consigo impactar, a vida das pessoas de forma positiva. Isso pra mim é o que, vamos dizer, é o tesão da coisa, Aham. de como que eu posso ajudar. Mas num lugar, assim, eu falo assim, com muita humildade, não Hum. que eu quero ser o protagonista, eu quero voltar naquela frase anterior, eu quero ser o facilitador. Eu não Uhum. quero palco para isso. Eu não quero palco para isso. Não quero, foi o Moisés que, não, não. Eu quero, ser o facilitador no lugar onde que eu tô, que eu tenho alguns instrumentos, algumas ferramentas que eu possa ajudar as pessoas de acordo até com a minha experiência do que eu vivi, ou alguém que eu possa conhecer, possa apresentar. Então, eu acho que é um lugar de muita responsabilidade, mas, assim, é um lugar que quando eu impacto de forma positiva a vida de uma pessoa, para mim isso aqui é sensacional, porque eu volto àquela frase que foi para você, é aquela questão de entregar o bastão no lugar mais alto. Isso. Então, isso para mim faz sentido, eu falo assim: "Nossa, se eu estou impactando positivamente a vida da pessoa A, e com isso ela conseguiu
desenvolver, ela conseguiu crescer aqui ao longo do tempo, eu estou entregando o bastão no lugar mais alto. E com certeza eu acredito fortemente, isso aqui é muito mais fé minha, de que ela vai fazer o mesmo caminho. É. Eu tenho fé nisso. Ela vai pegar aquele bastão lá que ela entregou e ela vai passar isso aqui para alguém, que Uhum. alguém também vai ajudar. Então, um pouco que eu faço aqui procuro ajudar em algumas mentorias, eu sempre falo pro pessoal no final, falo assim, e quais são, ele pergunta para mim: "Quais são os próximos passos?" Falei: "Eu gostaria que você fizesse algo por alguém também." Uhum. Esse para mim é o pagamento. Aham. Você não precisa pagar nada para mim e tal, etcétera, mas esse é o pagamento. De que forma você pode ajudar as pessoas que estão vindo agora a você ajudar a romper barreiras, ou você ajudar numa conversa, no conselho. Às vezes uma palavra, uma escuta já faz muita diferença. Uhum. Muito bom. Eu vou mudar a direção aqui da nossa conversa para a gente falar um pouquinho sobre fé na humanidade. Fé na humanidade. Então, para você, é desafiador manter a esperança e a fé na humanidade trabalhando nas áreas de controles internos, compliance, gerenciamento de riscos, continuidade de negócios e gestão de crises? Apesar dos momentos, né, que são complexos, desafiadores e muitas vezes fazem a gente repensar em muitas coisas na vida, né, André, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Eu acredito, assim, que tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, eu acredito nisso. Eu acho que eu sempre tomo cuidado aqui para falar junto com as minhas filhas, né, que é questão de redes sociais, né, notícias ruins. Falei: "Filha, isso aqui é um recorte, isso aqui é uma Isso. edição de como a gente como que muitas vezes dá muito mais like você falar de uma tragédia", e de novo, não que você não tenha que falar sobre isso, porque isso traz reflexões também sobre isso, mas também tem pessoas fazendo, Isso. trabalhos muito bons, muito positivos, que muitas vezes não aparecem, mas assim, isso traz um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, trazendo aqui para o meu trabalho, eu vejo de forma muito positiva, tenho muita fé na humanidade, e é isso que eu quero fazer no meu trabalho, é que como eu consigo impactar positivamente a sociedade. E eu acredito que as matérias que hoje eu trabalho, que é riscos, compliance, resiliência, eles têm um papel disso, porque a gente pode oferecer, assim, para a sociedade, para o mercado, maior resiliência, melhor controle, a gente vai integridade, É. ética sobre isso, que é um pilar para mim muito importante, a questão ética, fazer isso. Então, de como a gente pode tratar os riscos, tanto regulatórios, estratégicos, financeiros, operacionais, de que forma a gente pode ter uma travessia aqui nessa jornada da companhia, do mercado, que nós conseguimos visualizar os riscos e tratá-los da melhor forma possível, tá? Então eu tenho muita fé nisso, então é isso que me guia aqui no dia a dia, que a gente vai sempre ter um dia melhor aqui, né, um dia que a gente uma evolução aqui, tanto não só do mercado também quanto da sociedade como um todo. Então esse é o meu trabalho. É. E eu acho que o segundo pilar aqui é aquilo que eu mencionei, que é como eu consigo também honrar meus ancestrais, né. Então, eles vieram aqui, trabalharam, se sacrificaram, fizeram muita coisa, não só da minha família, mas todos os meus ancestrais, para que eu e outras pessoas estivessem nesse momento. E de como a gente pode honrá-los aqui durante nossas atividades aqui dentro, e honrar no sentido, a gente vai acertar e errar, isso faz parte, mas como a gente pode entregar algo melhor aqui para a sociedade como um todo. É. Eu recentemente entrevistei o Guido Palazzo, que é professor da Universidade de Lausanne. Ele escreveu, ele é coautor de um livro chamado The Dark Pattern, que ainda não foi lançado em português, aonde ele faz Aham, um estudo de grandes escândalos corporativos e com um aham, olhar de compreensão sobre o que aconteceu. Então, a gente normalmente acha e atribui a algumas maçãs podres nas organizações, pessoas que tiveram algum tipo de. E o que ele traz é uma compreensão maior, sistêmica, sobre a cultura do medo,
pelas lideranças, a cultura do silêncio, o resultado a qualquer preço, os incentivos financeiros que acabam desviando as condutas, né? Uhum. Então, eu acho que o aprendizado com anti-cases, ele é importante, mas ele tem que ser contrabalançado, como você mesmo diz, com cases daquilo que vem dando certo, daquilo que Sim, vem trazendo resultado, pensando em compliance, pensando em boas práticas, pensando em padrões éticos, que obviamente vai passar por que tipo de informação a gente vai absorver e que tipo de postura e conduta a gente vai ter nos conselhos e nas posições de liderança que a gente tem nas empresas. Queria ouvir o teu comentário a respeito dessa perspectiva. eu concordo. Eu acho que um belo exercício que a gente poderia fazer, né, e isso faz parte até dentro da disciplina de gestão de crise, chama lições aprendidas. Aham. Então a gente vai lá, identifica, vê o que aconteceu, pode ter sido um incidente, pode ter sido uma falha, etc. Então a gente vai identificar lá o acontecimento, a causa raiz, quais foram os fatores e as consequências disso, o que impactou, quais foram os clientes que foram impactados, mercados, reguladores, etc. E dali a gente tem os nossos planos de ação. E eu acho que isso é super importante para não só para o exercício, assim, da área da companhia como um todo, mas para as pessoas também, né, a gente fazer esse tipo de exercício é importante para a gente identificar o que está funcionando, o que não está funcionando também. Porque a gente pode Isso, fazer lições aprendidas também de coisas que estão funcionando, né, porque geralmente as pessoas não vão fazer lições, não, houve algum desastre, algum erro, tudo bem, é importante a gente fazer esse exercício como aprendizado e também compartilhar esses erros isso. com as outras pessoas, com as equipes. Assim, aconteceu isso, então como que a gente pode evitar que essas coisas aconteçam novamente? Mas também compartilhar cases positivos, isso é extremamente benéfico, Aham. porque a gente consegue também trazer aprendizados para as pessoas como um todo. E aí acho que você trouxe um ponto, né, de que a questão da cultura do medo, tal, etc. Eu acho que o grande pilar aqui que as empresas precisam trabalhar cada vez mais é a questão da confiança, né. Relação de confiança, ela reduz essa questão de medo sistematicamente. De como que a gente pode trabalhar relações que sejam relações, benéficas aqui dentro, mas tem uma linha de confiança. E Isso, aí tem um fator que é muito importante, que é o fator humano. Você como um líder, você conhecer a sua equipe, você entender como ela trabalha, como você pode também trazer incentivos para dentro dela, como você pode dar pista para sua equipe, entender que você é existe lideranças, a liderança também é funcional, né, e etcétera. Então, muitas vezes você não vai ser o protagonista de tudo, você como líder, mas você vai ter que dar espaço para as pessoas, como você trabalha também a sua questão de sucessores. Então, eu acho que é extremamente importante, assim, olhando para conselhos e lideranças executivas, a gente pensar desse modo, né, já, de como a gente pode fazer o exercício de lições aprendidas nossas também, já, né, o que que a gente fez naquele ano, o que que a gente errou, o que que a gente acertou. já. 2 temas eu acho, que acho que vale enfatizar a partir dessa sua fala. O primeiro deles é o tom do topo, ou seja, o quão importante é que a temática de cultura organizacional permeie as discussões do conselho, seja no comitê de pessoas, seja no próprio conselho, com um airtime da área de pessoas de RH para que o conselho possa acompanhar isso. Então tem um lado corretivo, mas tem um lado preventivo. E o segundo tema, que eu julgo fundamental, é a segurança psicológica, Aham, sim, né, porque existe uma sim, diferença muito grande e o próprio professor Palazzo, ele mostra isso na entrevista que eu fiz com ele, que é, existe o denunciante, o whistleblower, mas isso, muito antes disso existe a pessoa que levanta a mão e fala: "Temos um problema aqui. Esse tipo de conduta pode ter um problema". Então veja, pode. isso é muito antes de uma coisa se alastrar e ficar muito mais séria, né. E acho que essas 2 coisas são fundamentais e elas permeiam o dia a dia estratégico das organizações.
Tem um livro interessante chama Mentalidade de Riscos, né, que é feito por 2 escritores, né, que trabalham em Venture Capital. Esse Uhum. livro é muito bom, e ele fala, assim, da a gente tomar cuidado com o consenso em extremo. Aham. Então ele fala assim, como que a gente consegue, ele dá algumas sugestões e tem algumas Venture Capitals que eles colocam assim: "Precisa ter a figura do advogado do diabo". Isso. Porque se nós 2 estamos aqui, a gente vai adquirir, sei lá, vai investir numa startup, e a gente chega assim rapidinho: "Ah não, vamos investir". "Ô, espera aí, talvez a gente esteja com uma visão muito limitada ou talvez com vários vieses atrás Tá. com a gente". E de como que ele fala, assim, que essa figura, ela deve ser exaltada dentro da companhia, porque ela tá fazendo questionamentos e buscando visões que talvez a gente não tenha. Isso. Então ele fala assim: "Tome muito cuidado da gente buscar o consenso a todo momento, Isso. né, que todo mundo dê o ok naquela ideia, sempre tem que ter uma figura aqui lá dentro que provoque a gente". Eu falei assim: "Cara, eu não concordo, eu acho que como que a gente pode fazer de forma diferente? Será que essa aqui é a melhor empresa para investir mesmo? Será que esse é o melhor mercado? Como os clientes vão se comportar? Como esse serviço vai ser desenvolvido ou vendido para os nossos clientes?". Então, eu gostei muito dessa parte desse livro, do que eu vejo, né, que nós somos latinos, a gente tem essa questão muito de não, vamos trabalhar todo mundo em grupo, que isso é importante, eu acho, mas vamos buscar sempre o consenso, Yeah. né? Que só vamos no consenso. Eu acho que ter o advogado do diabo, eu acho que é extremamente importante. É. Que eu acho que se relaciona com a maturidade para conversas difíceis, com aquele Uhum. gradiente que é, num extremo, eu tenho a ingenuidade, no outro extremo, eu tenho o cinismo, e no Isso, caminho do meio, eu tenho o ceticismo, que é a curiosidade, que é o senso crítico, que é o inquisitivo, que é o perguntar. Então, as grandes oportunidades de valor moram aqui, que, de novo, tudo isso se conecta com a diversidade. Muito com bom, meu caro. certeza. Eh, eu tenho mais uma pergunta para você nesse bloco, antes de a gente passar para o bloco das perguntas comuns, que seria o Uhum. seguinte: que conselhos você daria com a experiência e bagagem que tem hoje para o Moisés lá com 20 e poucos anos, quando estava começando a carreira, entrando no Banco Real? Conselho que eu daria para ele, eu falo assim, confie no processo também, porque naquele tempo eu tinha muita pressa para algumas coisas. Hum. E isso trazia ansiedade, "Nossa, eu vou querer saber de tudo", sempre tem um lado sombra, né, "Vou querer saber de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo", uma autocobrança em excesso, e talvez eu pediria, falar assim: "Olha, confia no processo, um pouco mais paciente com as coisas, Respira. respira, tem um período, assim, de maturação das coisas, né, Aham. de que as coisas vão ser construídas, você não vai construir um prédio da noite para o dia, você precisa construir o alicerce, depois vai indo ao longo do tempo, né. Então talvez o conselho eu falo assim: tenha paciência, também não no extremo da paciência, mas assim, existe um processo, existe uma maturidade que ela precisa ter uma maturação aqui que precisa ser desenvolvida aqui ao longo do tempo, tá, e vai dar certo, e Tá, vai dar certo". muito bom, muito bom. Vamos lá, agora eu vou fazer algumas perguntas em formato ping-pong, que são perguntas gerais que eu faço para todos os meus entrevistados aqui no podcast, né. Então, Uhum, complete para mim a frase a seguir: uhum. "Propósito é". Direção com significado. Direção com significado, 2 palavras super importantes. Muito Uhum. bom. E 2 ou 3 palavras que ajudam a gente a entender o seu propósito pessoal. Integridade, colaboração e impacto. Integridade, colaboração e impacto. Isso, fazer as coisas do modo correto. Muitas vezes essas coisas podem demorar mais tempo, mas é importante o modo correto, porque a gente tem uma história, a gente tem uma biografia,
E a gente é exemplo, né. Eu falo para todo mundo que eu converso com algumas pessoas, eu falo assim: "Olha, hoje com as redes sociais, né, com o que a gente está muito mais, vamos dizer assim, muito mais próximo, entre aspas, das pessoas, né, as pessoas observam a gente, não só em casa, mas no trabalho, na rua, onde a gente está, o que a gente está falando. Isso serve de exemplo para as pessoas. A partir do momento que eu estiver fazendo algo que não seja ético, não É. seja íntegro, as pessoas vão olhar para isso. Uhum. E por mais que você tenha vantagem sobre isso, observe isso no longo prazo, se isso é sustentável, né. É. E o do segundo pilar, eu falo de colaboração, né, de como que a gente pode ir junto. Não dá para ir sozinho em qualquer tema. A gente precisa carregar todo mundo junto e aí, às vezes, precisa tirar o ego do lado. Porque eu falo assim, Isso. eu tô muito mais preocupado com o impacto do que com o meu próprio protagonismo naquela ação, tá. Uhum. Então, muitas vezes eu vou ser protagonista e outras vezes não Uhum. serei e tá tudo bem, porque o impacto é muito mais importante daquilo lá. Vai ser impacto nos clientes, vai ser impacto na estratégia, vai ser impacto na sociedade, impacto em diversidade vai ser muito mais importante. Então, saber entender o seu local, seu lugar de atuação. E por último, acho que é um pouco da consequência desses dois, né? Qual que foi o impacto que você quer deixar, o que você quer impactar positivamente as pessoas, né? Ou talvez por meio de educação, ou por meio de desenvolvimento profissional. Então, acho que isso aqui Que para mim faz que na muito minha sentido. cabeça se conecta com uma palavra linda que você usou no começo da nossa conversa, que é a ancestralidade. Tem um ar Aham, de conexão, né, do impacto com a ancestralidade. isso. E eu acho que isso é como eu acho que é como que a gente honra as pessoas que vieram, né, que elas trabalharam para que a gente estivesse aqui, né, estivesse aqui trabalhando para que a gente entregue para a próxima geração um lugar melhor. Por isso que eu falo de realmente de honrar, Isso. porque tiveram pessoas realmente que sacrificaram, lutaram, deixaram de muitas pessoas abandonaram sonhos, né, para que as pessoas hoje estejam aqui, né. Então eu falo muito dos meus pais, provavelmente seus pais também sacrificaram, eles podiam ter feito viagens, não sei, poderiam ter feito outras coisas, mas eles resolveram sacrificar e nós como pais sabemos, né, que sobre isso, para que os filhos tenham algo melhor, para que a próxima geração tenha algo melhor. Então para mim isso aqui é extremamente valioso, É. valioso. Então isso aqui é um pouco do que eu penso aqui pro impacto do meu trabalho. O dia que isso aqui não fizer sentido, para mim no trabalho, em algum lugar que eu esteja fazendo, eu simplesmente paro e falo assim: "Ó, vamos reconfigurar a rota aqui para ver algo que faz sentido". Então isso para mim sempre vai ser meu caminho, que tá bem transparente para mim. É a direção e o significado que você acabou de Direção significado, tem que ter isso, porque senão a gente vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa e a gente consegue perceber, né, eu tô com 49 anos, vou fazer 50, que a gente já tá numa idade que a gente já adquiriu certa experiência, né, certo conhecimento e tem coisas que a gente faz escolhas aqui e a gente tá caminhando, por um lugar que talvez a gente viveu já muito mais antes do que vai viver daqui para frente, né. exatamente. Eu acredito muito na questão da ciência, tal, etcétera, mas olhando os dados, né, a gente sabe que a gente já viveu muito mais do que vai viver daqui para frente. Então, do que a gente pode aqui, olhando a nossa finitude também, a gente possa entregar coisas com valor. E com certeza eu acredito que o Moisés lá de 60 anos, 70 anos vai ser muito mais experiente e muito mais, vamos dizer, sábio aqui, né, do que eu vou ter agora. Então isso para mim que eu tenho fé lá na frente. Ainda mais impactante, meu cara, muito bacana. Ah, espero que sim. É, exatamente. Espero que sim, espero que sim. Eh, quem seria uma figura de referência na sua vida? Pai, mãe, professor, mentor? Por que mencionar essa pessoa, né, que tipo de impacto teve na sua trajetória e que tipo de aprendizados você pode trazer pra gente com essa pessoa? Eu queria trazer 2, eu queria trazer meu pai e minha mãe, Certo. né,
o meu pai numa questão muito forte aqui da educação como portas, né, de abrir possibilidades de crescimento, de ser disciplinado, né, para chegar aos objetivos também, Como é que ele e se tem uma chama? pa Jarbas. Jarbas, tá vivo o seu Jarbas? Tá Tá bem? vivo, tá com 80 anos, Pô, que completou ano beleza. passado. Aham, Minha mãe chama Marizilda, né, tem aham. 75 anos, completou ano passado também. E o ano São passado eles casados? completaram São são casados, completaram 50 anos de casados Que o ano beleza, passado. que linda Que história. que maravilha. Não, sensacional, sensacional. Você vê, hoje é um pouco raro você ver Bem essas raro. coisas aqui É. dentro, né. Então, e tem a figura muito da minha mãe, que é uma figura muito de resiliência, né, ela veio do interior aqui muito cedo, jovem, trabalhou em casas, assim, né, Uhum. como domésticas, tal, etcétera, e depois ela virou artista plástica, tal, depois ela trabalhou no setor de educação, na secretaria de ensino, tal, com um trabalho social muito muito bacana. E a questão de resiliência, assim, da minha mãe, assim, de como ela encara a vida, e eu acho que é muito bacana, assim, que a minha mãe, sempre encarou com muito pragmatismo, e isso ajudou a a a a ter uma visão muito mais, vamos dizer, mais de ação aqui durante a vida, né. Geralmente as pessoas ficam meio que fantasiando, e eu falo: "Não, diante desse cenário, o que que a gente vai fazer? Como que você vai pensar? O que você pode fazer? Não conseguiu? Vamos procurar uma outra rota, vamos fazer isso, mas vamos fazer o negócio acontecer", tá. Então essa questão de resiliência da minha mãe, assim, é algo fenomenal. Minha mãe, assim, ela vai atrás, só para te dar um exemplo, minha mãe tinha um sonho de fazer direito. Hum. Ela, com 50, 60 anos, 50 e poucos anos, quase 60, fez direito. Ela não exerce a profissão, mas ela fez a faculdade, fez todos os anos da faculdade lá, tudo. Hoje não exerce, Concluiu? mas concluiu, concluiu. Ela não exerce, mas assim, ela tinha um sonho. Então você vê assim, nossa, gente, ela tem um negócio com ela que ela vai lá e vai até o fim com isso. Então isso é um pouco, e os 2 passaram grandes valores. Eu acho que, para mim, isso aqui são extremamente importantes, falando sobre ética, sobre colaboração, sobre resiliência. Então, eu acho que são 2 figuras aqui extremamente importantes aqui para mim. Marizilda, você falou o nome dela, né? E Marizilda, isso, Então, o Marizilda. seu Jarbas e Dona Marizilda, acho que tem 4 palavras super importantes que você traz então. A primeira é educação, no sentido de ampliação do Isso, horizonte. A segunda é pragmatismo. isso, A terceira é resiliência e a quarta isso. é ética. Ética, Sensacional, olha, ética. lindo, inspirador, Moisés. Inspirador mesmo, muito legal, muito Muito, bacana. Tenho muito orgulho. é. Você tem uma história de vida ou de carreira, daquelas assim, ou muito engraçadas, ou inacreditáveis, que poderia compartilhar com a gente? Todo mundo já viveu algum tipo de situação daquela "não é possível", ou então uma situação engraçada. Alguma que você pudesse compartilhar com a gente, alguma história? Olha, deixa eu ver, que tem, eh, lembrei, tem uma aqui do meu casamento, Hã. e aí foi bem inusitada, assim, no casamento. Eu estava até falando até com os amigos meus e padrinhos que foram no meu casamento agora no final do ano, né, no final do ano, que eu tô casado há 23 anos, na verdade, Aham. né. Então o que aconteceu, né, eu estava lá no casamento, né, igreja cheia, a gente casou aqui em São Paulo, né, Uhum. e a igreja cheia, tal, etcétera, né, então tem toda aquela vibração de casamento, tal, etcétera. Entrei lá com a minha mãe no altar, etcétera, daqui a pouco minha esposa entrou A com futura o meu esposa, a sogro, Silvia, vindo para casar. minha futura esposa, né, vindo aqui, casando, tal, etcétera. Cerimônia bonita, tal, etcétera, todo mundo bem lá, tal. Aí chegou na hora da troca das alianças, né, e a igreja, assim, abarrotada de gente, e eu nervoso lá, Uhum. casamento, todo mundo olhando, filmando, todo mundo filmando lá, todos tirando foto. E aí chegou na hora das alianças, né, vieram minhas primas, né, que eram
adolescentes na época levaram as alianças, o padre pegou, fez todo aquele o rito de abençoar e passou a aliança para mim, né, para colocar no dedo da minha esposa e para falar aquelas palavras. E aí eu estava nervoso com o ambiente lá, tal, aí pegou ali, na hora que eu fui colocar a aliança no dedo da minha esposa, ela bateu no dedo e começou a rolar a aliança, assim, no vestido dela. Isso pra mim parece que durou 500 anos, porque, assim, a aliança começou a descer, assim, pelo vestido dela, e aí só ouço aqui no fundo, assim: "Ó", todo mundo falando, porque todo mundo viu a aliança caindo. Aí eu falei: "Gente, essa aliança precisa parar em algum", eu pensando assim: "Essa aliança precisa parar de rolar". E por coincidência, assim, ela parou, assim, logo no final do vestido dela, né. Aí eu peguei a aliança, todo mundo: "Ó", e todo mundo: "Aê!", todo mundo peguei a aliança, coloquei no dedo dela, aí tem uns amigos meus falam que eu falei um breve palavrão, não lembro disso, na hora que eu fui pegar na aliança, então eu falei: "Isso aqui não tá na gravação", assistimos várias vezes, isso aqui não tá gravação, mas foi um fato cômico Muito bom, parece cena de filme. que parecia cenas de filme, gente, Aham, aliança rolando, assim, e você vê na gravação foram segundos, mas pra mim durou uma aham, eternidade, porque eu fui acompanhando, a aliança foi rolando no vestido dela, assim, cara, só eu pensando: "Se essa aliança", eu pensei tanta coisa no momento, "se essa aham, aliança acaba debaixo do banco de aham, alguém, imagina", eu falei: "Pessoal, levanta aqui", alguém aham. achou a aliança, tudo, etcétera. Muito bom, Ma muito, mas deu certo que logo no final do vestido dela, ela deitou a aliança, aí peguei a aliança, coloquei no dedo dela e estamos muito felizes bom. e juntos até hoje. Hã, um grande erro e aprendizado em sua carreira? Um grande erro e um aprendizado, acho que eu vou juntar as coisas aqui, eu tinha muito medo de errar. Hum, Nossa, e eu pensar que sabe aquele negócio: "Nossa, se eu errar vai acontecer algo desastroso, algo quase nuclear aqui vai acontecer". Eu acho que talvez falando de erros e aprendizados aqui, que o erro faz parte hum, da minha vida e de como que isso, eh, pode me ajudar a desenvolver também, né. Então como que eu tinha uma questão de acho que ainda continua ainda, mas muito menor, de autocobrança sim, excessiva, etc, de ser perfeccionista, etc. Tudo que a gente falou daquele lado sombra, aquilo lá me trazia essas limitações. Então o erro eu trazia com algo quase muito ruim, muito ruim. E agora eu acho que eu acredito muito que o erro ele faz parte do meu desenvolvimento, uhum, que ele pode me ajudar, então eu procuro, com as pessoas, com a equipe como um todo, trazer também: "Erramos, beleza, o que que a gente vai fazer, o que que a gente aprendeu com isso?", e aquele processo que eu falei para você, né, de lições aprendidas. isso. Não lições punitivas, mas de lições aprendidas que a gente pode fazer ao longo do tempo, tá. Então acho que para mim é foi uma jornada, viu, André, de aprendizado de que o erro faz parte Tá. da nossa vida. Isso faz tanto no mundo profissional, quanto no mundo pessoal também, de como tratar isso aqui melhor. Acho que para mim é o grande aprendizado de tudo isso, juntando os 2 temas aqui. Muito importante esse termo "lições aprendidas", porque você não está se recusando a ver o que aconteceu, mas sim revisitando para: "O que que eu tiro disso para seguir adiante?", seja você com Hum, você mesmo, seja com o time, na vida familiar, então, isso, muito bom. isso. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, Uhum. para uma refeição e uma boa conversa, quem seria e por quê? Nossa, eu convidaria tanta gente. Eu convidaria eu convidaria o Mandela Hum, para a gente falar sobre liderança, de uma forma humanizada. Eu eu gostaria de falar com ele sobre isso. Eu acho ele eu li a autobiografia dele,
é espetacular. E eu falo que parece que são seres que vieram aqui para o nosso planeta que são diferentes. Eu falo assim, Iluminados, não? são seres iluminados, gente. Isso aqui vai, não sei se aparece outro, eu não sei como é, são seres iluminados. E a autobiografia dele, que ele ficou uns 27 anos na prisão, e depois como ele voltou, e como que ele como presidente, tocou o país, É. né, de uma forma que ele tentou incluir todo mundo, e de forma construtiva, claro, com todas as suas complexidades que tinha todo o país, pra mim é algo, acho que a palavra que você falou é iluminado, gente. E isso aqui é iluminação. Então eu gostaria de conversar com ele. E outro que eu gostaria de conversar também é o Barack Obama, que eu acho que ele tem uma visão de mundo muito bacana, mas eu conversaria com ele sobre como que ele é pai a parte de pai em relação às filhas que ele tem, Certo. tá. Eu acho muito bacana o jeito que ele conversa com as filhas, trata a questão de infância, juventude e tal, então eu acho muito, se eu tivesse 2 jantares, se mais ou menos 2 jantares, eu conversaria junto com o Mandela e outro com o Barack Obama. Sensacional, eu adoraria pedir para ficar no cantinho da mesa, eu poderia Tá servir convidado. vocês, é só para ficar ouvindo, porque Não, você pode sentar na mesa com a gente, seriam está 2 extremamente filhas convidado. que eu realmente gostaria de estar, muito bom. A gente pede uma taça de vinho a mais lá, Muito então a bom. gente fica lá conversando. Uma memória especial da sua vida que você gostaria de reviver, ou seja, voltando a esses 49 anos, um momento que, puxa, se eu pudesse reviver aquele momento, que momento seria esse? Olha, talvez um momento da minha juventude, minha mãe é de Garça, no interior de São Paulo, né, ela fica Uhum, a 15 quilômetros de São Paulo, fica perto de Marília, lá uhum, dentro. uhum. E eu tenho boas recordações da minha infância, então eu tenho minha minha avó nasceu lá, meu avô também nasceu lá, minha mãe e meus tios são 10, 11 tios que eu tenho. Então tenho diversos primos e basicamente a gente tinha a mesma idade, a gente tem. Então, na época de infância, então ficava todo mundo lá na frente da casa da minha avó, e minha avó eles ficavam jogando queimada, jogava taco, bets, né, como fala no anterior, tal. Não bets de hoje, por favor, pessoal, mas jogar taco Não, mesmo. eu joguei muito bets também. Hoje Jogando na muito praia a bet. gente joga bet. Joga bets, É, tudo, então era muito legal. Então era muito legal, porque estava todo mundo junto, todo mundo junto. Então a gente fazia minha avó tinha um quintal gigantesco lá, a gente fazia fogueira quando tava o inverno, ela levava pipoca, fazia um monte de coisa, a gente conversava, jogava futebol. Então, esse momento aí, pra mim, ele traz, excelentes lembranças, porque estava todo mundo, várias gerações de família, todo mundo junto. que lindo. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O pior conselho, que eu recebi foi assim: "Ah, não precisa fazer nada porque sempre foi assim". Hum, Isso, né? então, não faça nada não, porque sempre foi assim, é desse jeito. Uhum. Esse foi o pior conselho. E o melhor conselho, que eu recebi, assim, seja você, seja você, seja você, seja você com asterisco aqui, tendo consciência situacional. Isso. E ele falou assim: "Não é ser você, assim, eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, pra quem eu quiser e do modo que", não, gente, não é sobre isso, mas assim, seja você com consciência situacional. E aí isso vai te dar, uma amplitude maior aqui, entendeu? Você vai começar a entender as limitações do ambiente versus suas limitações, e vai ter consciência sobre isso. Por isso que eu falo de consciência situacional. Muito bom, Moisés, muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? A gente falou bastante aqui nessa conversa sobre lições também, lições aprendidas, a gente falou aqui, né. Pra você, assim, qual foi ou quais foram as grandes lições aprendidas que você teve na sua vida, na sua carreira? Uau!
Como é que eu respondo isso de uma forma sintética? Eu acho que a primeira que eu posso trazer é que não existe um caminho pré-determinado. Você falou há pouco sobre a tua definição de propósito, direção e significado. Direção En com significado, é isso. Isso, então, eu acho que essa busca do significado é algo muito, muito importante. E eu tenho uma curiosidade, muita gente já sabe, mas eu sou formado em, odontologia. Nossa, que interessante. E eu cheguei a trabalhar como dentista em consultório por 1 ano e meio. Uhum. E eu escolhi odontologia porque eu era nadador, participava de campeonatos, nunca tive dificuldades na escola, então a coisa de chegar imaturo para fazer uma escolha de carreira futura, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer e eu fui pelo critério Aham. de desafio. Qual é o curso mais difícil para entrar na federal? Era medicina. Não, medicina tem muito sangue. Qual é o segundo? Odonto. E aí foi isso, essa foi a profundidade da minha análise do meu caminho. Então, assim, eu sou a prova viva de que eu me reinventei várias vezes ao longo da minha carreira, e é claro que olhando hoje com 58 anos, eu enxergo a narrativa, assim, né, os pontos de contato. Mas enquanto eu estava vivendo esses diferentes ciclos, né, fui professor de inglês, depois trabalhei com meu pai, depois fui fazer um MBA nos Estados Unidos, daí comecei uma carreira corporativa, vivi como executivo 20 anos para empreendendo, esse é o 15º ano da minha empresa, a propósito. Uhum. E eu acho que a busca de realização por meio do trabalho, ela passa pelo significado, ela passa pela, consciência de autoavaliação, sabe, de, Uhum. essa fagulha interna de o que que eu quero de verdade, trazendo para situacional, ou seja, todo mundo tem conta para pagar, tem responsabilidades, Sim. mas o que que eu quero? O que que eu almejo? E um exemplo é esse podcast. É chamar um cara Legal. como você, né, que a gente se conheceu ali no IBGC e depois eu vendo a sua trajetória e é uma curadoria pessoal, eu trago pessoas que eu sei que têm histórias de vida, de carreira, que vão inspirar outras carreiras, quem sabe empresas e quem sabe a sociedade, porque a gente está precisando desse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, eu acho que é por aqui o que eu posso trazer em relação a essa minha trajetória. E, diga-se de passagem, está no meu livro Eucorp, porque Eucorp é um conceito que eu criei, que é assim: existe a Moisés Corp, existe a André Corp, cada um de nós é o CEO da sua Eucorp. Concordo. E a gente é o CEO dessa empresa, o conselho de administração, no seu caso, Silvia, suas filhas, os Isso. amigos que são os mais próximos, seu pai, sua mãe, e aí tem tudo aquilo que você viveu até agora, mas tem esse olhar, então tem que resgatar e compreender isso, mas tem que olhar para o futuro, para onde eu quero ir, aonde está o significado, sabe? Com E aí certeza. o que eu proponho nesse livro é uma reflexão para o leitor, para a leitora, sobre essa trajetória. Você vai ganhar, porque você está sendo entrevistada aqui, eu vou mandar para você o livro, né? Legal. Muito obrigado. Tem muito a ver com isso, sabe? Sobre aquilo que eu acredito que é importante em relação ao papel de cada um de nós como agentes de transformação da sociedade, e que se conecta com o que você acabou de falar. Deixar algum tipo de legado, deixar algo melhor para as gerações que estão vindo e aquelas que virão. E Sim. até numa visão até de maior, né, tem um livro lá no final da minha aula do IBGC, eu falo sempre desse livro Como Ser um Bom Ancestral, do Roman Czarnik. Espetacular, porque daí não é um olhar de neto ou bisneto, é o tataraneto, é o mundo daqui a 300, 400 anos que a gente não está mais aqui, sabe? E aí esse pensamento sistêmico interligado. Então, obrigado aí pela oportunidade de trazer, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, sabe? Não, muito bacana e eu acho que esse livro, traz também o seu livro traz a mensagem que a transformação é de dentro para fora, né, Isso. não de fora para dentro, né, a gente precisa se transformar primeiro para que a gente consiga
de alguma forma impactar, não Isso, esperar algo lá de fora, é isso é mesmo. nosso isso aqui, por isso que É, o Corp, eu gostei bastante do nome, porque assim, realmente, vamos olhar para nós. isso. E dentro de nós, claro, vão ter dores, alegrias, seguranças, inseguranças também, mas a transformação está aqui dentro. É. Com a consciência Ciência da situacional. leitura situacional que você traz, que eu acho que é Isso, fundamental. Muito bom. com certeza. Falando em livros então, um livro marcante na sua vida? Olha, tem alguns que foram que foram marcantes, né, então tem o do próprio do Nelson Mandela, que é A Longa Caminhada Aham. até a Liberdade, né, que é um livro muito bacana. Tem um que eu li, que eu adorei, que chama A Incrível Viagem de Shackleton, do Alfred Assim. Landing, Uhum. que é a expedição que ele fez em 1914 lá para a Antártica. Então, Isso. nossa, gente, sobre resiliência, Aham. sobre liderança, o livro é sensacional. Adoro esse livro, também recomendo para todo mundo. E tem um livro que eu, aproveitando, você pediu um, mas eu tô falando outros Não, aqui que eu imagina. gosto bastante. Tem um livro que é a autobiografia da Ursula Burns, ela foi a primeira CEO negra da da Xerox, Aham. né, então ela tem um livro que ela o nome é Where Are You Are, Is Not Who, You Are, né, Aham. então muito bacana, e ela vai contando um pouco da história dela, né, como ela chegou a ser CEO da Xerox, e como toda a história dela, como se desenvolveu, É. muito bacana, Tô muito colando aqui, bacana. ó, "Where you are is not who you are". Is Not Who You Are, esse Isso, mesmo, Ursula Burns. Muito bom, esse. esse eu não conheço, vou comprar. E eu tinha falado também do Mentalidade de Riscos também, Aham. aproveitando, esse livro é muito bom, de 2 escritores, um é professor de, não sei se é de Stanford, e o outro é uma pessoa que trabalha numa venture capital. É um livro de capa verde, não me falha a Aham. memória. Muito bom, que ele traz uma mentalidade de riscos, né, a gente tá falando coisa aqui mais voltada para o mercado Aham. corporativo, mas ele fala sobre como que a gente deve pensar sobre pessoas, processos, ferramenta e qual que é a mentalidade das venture capitals em relação à escolha de startup. E a gente vai começar a entender que isso pode ser muito aplicável para o nosso mundo corporativo, Tô tá? De tô como a gente tô com olha. tudo aqui, colando, mentalidade de risco, não vou saber pronunciar direito, mas Ilya Strebulov e Isso Alexei. mesmo. Aham. Esse mesmo, Muito esse bom. mesmo. Então ele traz aqui muito bacana a percepção, a mentalidade. A gente tá falando também de diversidade aqui, né, falando de diversidade de pensamentos, como é bom a gente ler sobre pessoas que não estão dentro do nosso universo. Isso. E eu acho que dali eu extraí vários pensamentos e que possam ser, aplicáveis aqui para o mundo corporativo. Só para te dar um exemplo, né, esse livro eu acabei adquirindo para todos os gestores da minha área, e eu falei: "Gente, vamos ler esse livro, porque são pessoas que não estão no nosso ambiente, mas acho que eles trazem, ideias e pensamentos que são aplicáveis ao nosso ambiente". Certo. E é até interessante, André, que ele fala que esse livro, na introdução ele fala assim: "Esses livros também servem para os órgãos reguladores repensarem o modo que eles Ah, também estão regulando o mercado". é. Então, claro que tem umas coisas muito disruptivas lá dentro, mas é bem interessante a forma que eles pensam, tá, muito legal. Muito bom. Ótimas referências. E aí a gente sempre coloca isso aqui nos episódios para o pessoal que está nos assistindo, poder ter os livros e comprar, né. Uhum. 2 últimas perguntas então. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que que você mudaria? Desigualdade, Hum, desigualdade, a gente perde muitos talentos no nosso país e no mundo por questões de desigualdade. Se é, tivesse poder, eu faria isso. muito bom. E uma frase cuja frase ou mensagem, né, que seja marcante na sua vida?
Olha, tem um provérbio africano que ele fala: "Se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado". Gosto muito desse provérbio, e porque ele fala sobre também está muito alinhado também à questão do meu propósito aqui dentro, né, de como Uhum. a gente deve fazer as coisas juntos, né, a gente vai mais longe, é muito mais sustentável ir todo mundo junto, porque a gente vai começando também a gente passa o bastão, passa as ideias e passa as soluções com isso, então eu acho muito bacana. Eu já estou meio quebrando o script, eu também tenho uma outra frase Hum. que eu gosto bastante, que é do filósofo Epíteto. Hã. Ele fala: "Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles". Aham, aham. Nossa, Isso. eu acho isso poderosíssimo, gente. Isso Sensacional, poderosíssimo. Então sensacional. eu adoro essa frase, ele é um estoico, né, então toda a questão da escola do estoica, mas eu achei essa frase muito bacana. Tem até um livro dele, chama Manual da Arte de Viver, se não falha a memória, tá. Aham, Então é muito bacana também, aproveitando que eu tô quebrando o aham. script aqui, André, mais um livro que seria também interessante. Muito bom, Moisés. Eu acho que, eh, 3 palavras então para a gente encerrar e talvez sintetizar essa conversa tão especial que a gente fez. Acho que a primeira é colaboração, a segunda é perspectiva e a terceira é protagonismo. Uhum. Então eu te agradeço imensamente, foi espetacular, viu. Não, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. De novo, fica inteira à disposição aqui, André. Você é um colega assim que eu admiro bastante. E muito obrigado pelos ensinamentos lá no IPGC. Eu volto novamente a importância do papel dos professores no nosso país é extremamente vital, de como que a gente deve engrandecer essa profissão, né? Porque, de novo, que os professores também que dão um caminho, dão amplitude para os alunos também se conhecerem também. Então tem um papel extremamente importante. Então sou muito grato de estar aqui. Foi uma honra participar desse podcast aqui. Muito obrigado, meu cara. É aquilo que você falou, juntos vamos mais longe, viu. Muito Juntos vamos obrigado. mais longe, com Obrigado certeza. mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio aqui do Conversas com Propósito. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.